Olá pessoal, estou de volta agora para a terceira parte do vídeo que fala sobre os fatores dinâmicos que influenciam o comportamento do eu, ou seja, o comportamento humano. E aí eu trouxe o trecho do livro A Natureza da Psique dando continuidade. Se você não assistiu as duas primeiras partes, eu recomendo assistir primeiro os outros vídeos e depois vir assistir esse aqui, porque senão você vai ficar talvez fora de contexto. Então vamos lá. Os novos conteúdos ainda não assimilados à consciência e que se constelaram na inconsciência comportam-se como complexos. Pode tratar-se de conteúdos baseados em percepções subliminares de conteúdos de natureza criativa. Como os complexos, eles conduzem também a uma existência própria, enquanto não se tornam conscientes e não se incorporam à vida da personalidade. Na esfera dos fenômenos artísticos e religiosos, estes conteúdos aparecem ocasionalmente também sob a forma personalizada, notadamente como figuras ditas arquetípicas. A pesquisa mitológica denomina os de motivos. Para Levi-Brown, trata-se de representações coletivas, e Hubert e Mauss chamam-nos categorias de la fantasia. Coloquei todos os arquétipos sob o conceito de inconsciente coletivo. Abrindo um parênteses para explicar talvez de uma forma mais didática e mais simples, esses conteúdos que ainda não foram assimilados pela consciência, ou seja, pelo eu, e não foram integrados à personalidade, então eles agem no inconsciente daquela pessoa de forma semelhante aos complexos, ou seja, como se eles também tivessem uma existência própria. E aí eles assumem, por assim dizer, uma forma personalizada, ou seja, eles se apresentam nos sonhos ou nas fantasias como formas personalizadas. E aí é onde entra a questão dos mitos ou, no caso, dos arquétipos. Bom, Jung fala que Levi-Brown ele denominou essas personificações como motivos, ou seja, motivos são representações coletivas, são imagens que representam algo da coletividade. E aí ele fala que Hubert e Maus, ou Mous, não sei como é que se pronuncia esse nome, chama essas personificações de categoria da fantasia, ou categorias, né, da fantasia. E Jung colocou todos esses arquétipos, ou seja, todas essas personificações, por assim dizer, sob a palavra arquétipos e sob o conceito de inconsciente coletivo. E aí ele continua: são fatores hereditários universais cuja presença pode ser constatada onde quer que se encontrem monumentos literários correspondentes. Como fatores que influenciam o comportamento humano, os arquétipos desempenham um papel em nada desprezível. Ou seja, os arquétipos, eles agem também à semelhança dos instintos. Então, também são considerados, por assim dizer, fatores que influenciam também o comportamento humano. E aí ele continua: é principalmente mediante o processo de identificação que os arquétipos atuam alternadamente na personalidade total. Esta atuação se explica pelo fato de que os arquétipos provavelmente representam situações tipificadas da vida. As provas deste fato se encontram abundantemente no material recolhido pela experiência. A psicologia do Zaratustra de Nietzsche constitui um bom exemplo deste sentido, ou seja, neste sentido.
A diferença entre estes fatores e os produtos da dissociação provocada pela esquizofrenia está em que os primeiros são entidades dotadas de características pessoais e carregadas de sentido, ao passo que os últimos nada mais são do que meros fragmentos com alguns vestígios de sentido, verdadeiros produtos de desagregação, mas uns e outros possuem em alto grau a capacidade de influenciar, controlar e mesmo reprimir a personalidade do eu, a tal ponto que surge uma transformação temporária ou duradoura da personalidade. Bom, pessoal, sobre os arquétipos, tem uma passagem no livro O Mapa da Alma, do Murray Stein, que ele diz o seguinte: à medida que Jung ia penetrando cada vez mais profundamente nas fontes do material inconsciente, primordialmente sonhos e fantasias, apresentadas por seus pacientes e descobertas em seu próprio trabalho introspectivo, ele foi levado a teorizar a respeito de algumas estruturas gerais da mente humana, estruturas que pertencem a todos os seres humanos, não só a ele ou ao paciente que tem diante dele. A camada mais profunda da psique humana deu o nome de inconsciente coletivo e concebeu o seu conteúdo como uma combinação de padrões e forças universalmente predominantes chamadas arquétipos e instintos. E aí Jung dá o exemplo de que em pessoas normais, esses conteúdos eles se apresentam como que como entidades dotadas de características pessoais e carregadas de sentido. Ao passo que nas pessoas que sofrem a esquizofrenia, esses fragmentos, ou seja, esses conteúdos do inconsciente que irrompem a consciência, são como que meros fragmentos com alguns vestígios de sentido, verdadeiros produtos de desagregação. Mas tanto nas pessoas normais que ah, recebem esses conteúdos, por assim dizer, personificados, e tanto as pessoas que sofrem esquizofrenia que recebem esses meros fragmentos, em ambos os casos existe um alto grau de capacidade, né, desses conteúdos inconscientes influenciar e controlar e mesmo reprimir a personalidade do eu, a tal ponto que surge uma transformação temporária ou duradoura da personalidade. Bom, aí ele continua no trecho do livro dizendo o seguinte: a tendência à divisão inerente à psique significa, de um lado, a dissociação em um sem número de unidades estruturais, ou seja, foi o exemplo que eu dei do arquipélago, né, e várias ilhazinhas, ou seja, como se fossem vários eus. E aí ele continua: a tendência à divisão inerente à psique significa, de um lado, a dissociação em um sem número de unidades estruturais, mas do outro também a possibilidade propícia à diferenciação, de separar certas partes estruturais de modo a fomentá-las por meio da concentração da vontade e conduzi-las ao máximo de desenvolvimento. Deste modo, favorecem-se unilateralmente e de modo consciente certas capacidades, especialmente aquelas das quais se esperam que sejam socialmente úteis, e se negligenciam outras. De certa maneira, abrindo um parênteses aqui, o ser humano ele se tornou consciente dessa maneira, ou seja, devido a essas fragmentações, ou seja, devido a esse sem número de unidades estruturais, houve a possibilidade do ser humano diferenciar a parte consciente da parte inconsciente. Só que ao fazer isso, acontece inevitavelmente a unilateralidade e, consequentemente, então existe a negligência de de outras partes do eu, ou seja, do inconsciente. Isto ocasiona um estado não equilibrado, semelhante ao produzido por um complexo predominante.
Não nos referimos aqui à possessão por parte do complexo, mas à unilateralidade, embora o estado real seja aproximadamente o mesmo, com a única diferença de que a unilateralidade corresponde à intenção do indivíduo e é fomentada por todos os meios disponíveis, ao passo que o complexo é visto como prejudicial e perturbador. Ignora-se frequentemente que a unilateralidade conscientemente desejada é uma das causas mais importantes dos complexos tão indesejáveis, ou, ao inverso, que determinados complexos provocam diferenciações unilaterais de utilidade duvidosa. É inevitável que haja uma certa unilateralidade no desenvolvimento do processo, da mesma maneira que são inevitáveis os complexos. Visto sob esta luz, os complexos correspondem a certos instintos modificados que mais sofreram a unilateralidade do processo de psiquificação. Esta é uma das principais causas das neuroses. Ou seja, quando nós falamos que os processos, ou seja, os fatores dinâmicos que são os instintos, que ao entrarem em contato com o ser humano, ocorre a modificação desse instinto, ou seja, a força, a compulsividade do instinto, que originariamente era direcionada para um determinado fim, entra em contato e é modificada pelo ser humano, pela sua psique, e ocorre essa chamada psiquificação, ou seja, automaticamente essa diferenciação que o ser humano vai usar os instintos, por exemplo, para diferenciar a sua parte consciente do inconsciente, automaticamente vai haver partes de si mesmo que vão ser negligenciadas, a tal ponto em que o resultado desse negligenciamento são, por assim dizer, os resultados dos complexos. Então, os complexos eles vão ser um agregado de energia psíquica que foi dissociado da parte consciente e como que jogado no inconsciente. Então foi separado da pessoa. Bom, pessoal, não me leve a mal quando eu falo que os complexos foram jogados, assim, por assim dizer, né, no inconsciente, porque eu não vejo uma outra palavra adequada para interpretar ou trazer isso à luz da consciência, né? Mas às vezes a minha impressão que eu tenho é que os complexos, sejam eles referidos a traumas ou a questões de que nós, seres humanos, no momento dessa diferenciação, né, dessa criação do complexo do eu consciente, meio que rejeitou algumas partes que não eram tão úteis ou não eram tão favoráveis, assim, por assim dizer, né, à aceitação social e se tornou um complexo. Eu acredito que muitas dessas atitudes ou traumas que sofremos e que depois meio que jogamos, né, essa palavra, jogamos no inconsciente, às vezes até por um ato de sobrevivência, né, do que a pessoa não conhece outra forma de continuar vivendo a vida, então ela faz esse movimento, né? E esse movimento até inconscientemente, que essa esse negligenciamento, né, dessas partes do seu eu, né, da sua totalidade do eu. Mas eu acredito que, igual ele fala aí, que é inevitável não ter complexo, o ser humano não ter complexo devido ao próprio processo de diferenciação do eu consciente do inconsciente. Ou seja, a criança, quando ela está se formando ali, em que ela ainda não fala a palavra eu, né? Quando ela pede um objeto, ela fala quer tal objeto, quer água, quer comida. Ela não fala eu quero comida. Então ali está havendo um processo ainda de aglomeração de energia psíquica para se formar aquilo que será o eu consciente, ou seja, o complexo maior,
que aí chamado também popularmente de ego. Inclusive, tem uma parte do livro, desse livro, O Mapa da Alma, do Murray Stein, que ele fala o seguinte: o ego cresce através de muitas dessas vigorosas interações com o mundo. Perigos, atrações, contrariedades, ameaças e frustrações causados por outras pessoas e vários fatores ambientais. Tudo isso gerou um certo nível de energia concentrada na consciência, e o ego ele é mobilizado para lidar com esses aspectos das incursões do mundo, ou seja, a própria experiência humana, o próprio processo de evolução da consciência, do homem chegar a ser consciente, teve que passar por esse processo de diferenciação, ou seja, teve que usar os instintos para ajudar nessa diferenciação, ou seja, para se tornar inconsciente. A questão agora é a unilateralidade, como o Jung fala, né? Agora é o extremo que foi causado com isso. Jung deixa claro que não que a unilateralidade, ou seja, não que o processo de evolução humana, que é justamente o homem diferenciar-se do seu inconsciente e tornar-se consciente, seja algo ruim. Mas o que ele quer dizer é que o extremo disso é que torna o ser humano complicado, ou seja, existe um conflito interior devido ao extremo dessa diferenciação que ocorreu na evolução. Por um lado foi bom, porque o ser humano ele se tornou consciente, ou seja, ele se separou da inconsciência, ou seja, do mar do inconsciente. Mas a unilateralidade dessa parte consciente dele fez com que ele jogasse o inconsciente, ou empurrasse, por assim dizer, o inconsciente para mais profundo do oceano, ou seja, empurrando mais ainda, a ponto de não ter mais contato diretamente. E aí ocorre a questão dos complexos, né, das neuroses, porque esse inconsciente ele tende a querer subir e a ser integrado também, e não mais ocorrer essa unilateralidade, sim a união desses opostos. E por último, o Jung fala sobre ainda as faculdades que o ser humano tem que podem ser diferenciadas. Essas faculdades também elas agem como determinantes do comportamento humano. Aí ele fala que a consciência é, em primeiro lugar, um órgão de orientação em um mundo de fatos exteriores e interiores. Antes e acima de tudo, ela constata que algo existe. Ou seja, a consciência, ela constata que algo existe. A essa faculdade da consciência ele deu o nome de sensação. Aqui ele fala que não se trata de uma atividade específica de qualquer um dos sentidos, ou seja, dos 5 sentidos, mas da percepção em geral. Ou seja, a consciência constata que algo existe. Essa sensação, que é uma faculdade da consciência, ele diz que tem a ver mais com uma percepção em geral. Só que aí existe uma outra faculdade da mente, né, da consciência, que interpreta o que foi percebido, ou seja, esse algo que existe, essa outra faculdade vai lá e interpreta. Essa outra faculdade ele deu o nome de pensamento. Ou seja, graças a esta função, o objeto da percepção ele é assimilado e transformado muitíssimo mais em conteúdos psíquicos do que através da mera sensação. Ou seja, a sensação somente ela é, por assim dizer, incompleta, né? Ela só diz que algo existe, mas ela não diz o que é. E aí ele apresenta uma terceira faculdade, que essa faculdade da consciência humana constata o valor do objeto. A esta função do valor, ele deu o nome de sentimento.
Então, a reação de prazer e desprazer do sentimento corresponde ao máximo grau de subjetivação do objeto. O sentimento, ou seja, essa faculdade do sentimento, coloca o sujeito e o objeto em tão estreita relação que o sujeito deve escolher entre a aceitação e a recusa. Aí ele conclui que somente essas três funções já seriam suficientemente para dar uma orientação em qualquer circunstância, se tratasse de um objeto isolado no tempo e no espaço. Só que a questão é que no espaço qualquer, o objeto ele está em conexão ilimitada com uma multiplicidade de outros objetos. E no tempo, o objeto também representa apenas uma transição daquilo que ele era antes para aquilo que ele será posteriormente. Então, a maioria das relações espaciais e das mudanças temporais são inevitavelmente inconscientes no momento da orientação. Ou seja, aqui lembra muito o caso que o fato de você não ver mais um objeto não significa que ele deixou de existir, apenas ele saiu do seu campo de visão. A mesma coisa acontece com o som. Ou seja, o nosso ouvido ele tem uma certa limitação. Então, o som, quando ele chega até certo nível de decibéis, eu não sei se é assim que se fala, a gente não percebe mais, mas não significa que o som sumiu, ele ainda está lá. Então, ele fala dessa relação também, né? De que é inevitavelmente inconsciente essa relação dos objetos no tempo e no espaço, devido à limitação humana. Ou seja, a quarta função, ou faculdade da consciência, ela surge exatamente para suprir essa lacuna. Então ele diz o seguinte: a quarta faculdade da consciência, ou seja, aquela que torna possível, pelo menos aproximativamente, a determinação espacial e temporal do objeto, é a intuição. Esta é uma função da percepção que compreende o subliminar, isto é, a relação possível com objetos que não aparecem no campo da visão e as mudanças possíveis tanto no passado como no futuro, a respeito das quais o objeto nada tem a nos dizer. A intuição é uma percepção imediata de certas relações que não podem ser constatadas pelas outras três funções no momento da orientação. Aí ele diz que a própria natureza, ela estabeleceu diferenças marcantes em sua importância, ou seja, na importância dessas quatro funções, junto aos diversos indivíduos. Via de regra, uma das quatro funções acha-se particularmente desenvolvida, o que imprime na mentalidade em seu conjunto um cunho todo peculiar. A predominância de uma dessas funções sobre as outras dá origem às disposições típicas, que podemos chamar de tipos pensativos, tipos sentimentais, tipos intuitivos. Foi o que eu falei no vídeo anterior sobre os tipos de funções, né? Ou seja, a pessoa que se identifica tanto com aquela função predominante nela. Que é, por exemplo, a pessoa que é tipo pensativo, né? A pessoa é muito pensativa, muito racional. Aí tem a pessoa que é intuitiva. Um tipo desta espécie é um preconceito semelhante a uma profissão com o qual se identifica aquele que a exerce. Tudo o que é transformado em princípio ou virtude, seja por inclinação ou por causa de sua utilidade, resulta sempre em unilateralidade ou em compulsão à unilateralidade que exclui outras possibilidades, como se verifica tanto em relação às pessoas de vontade e ação, como em relação àquelas cujo objetivo na vida é o exercício constante da memória. Tudo o que é permanentemente excluído do exercício e da adaptação, necessariamente permanece em um estado não exercitado, não desenvolvido, infantil ou arcaico, que vai da inconsciência parcial até a inconsciência total.
Daí é que, ao lado dos motivos da consciência e da razão, encontram-se sempre, normalmente, influências inconscientes em grande quantidade, perturbando as intenções da consciência. Efetivamente, de modo nenhum se pode admitir que todas aquelas formas de atividades latentes na psique e que são supressas ou negligenciadas no indivíduo sejam por isso mesmo privadas de sua energia específica. Pelo contrário, é como no caso do indivíduo que confiasse exclusivamente nos dados fornecidos pelo sentido da visão. Nem por isso ele cessaria de ouvir. Se pudesse ser transportado para um mundo sem som, em breve satisfaria sua necessidade de ouvir, provavelmente sob a forma de alucinações auditivas. Bom, pessoal, em última análise, essas quatro funções, elas se encontram como que em oposição, porque como há somente uma função predominante no ser humano desenvolvida, no máximo uma segunda, no caso então são duas, as outras duas ficam em estado inferior, infantil, arcaico, não desenvolvido, e por isso existe um conflito interno, né, dentro do ser humano, justamente porque as quatro funções elas se encontram em oposições umas às outras e não em estado de harmonia ou de equilíbrio ou de cooperação. Então, o Jung fala que aparentemente ele apenas tocou aqui sobre o problema dos opostos. Ele tocou de leve, né, sobre essa questão do problema dos opostos aqui através dessas quatro funções da psique humana. Bom, pessoal, esses foram os 3 vídeos falando sobre os fatores determinantes, os fatores psíquicos determinantes que influenciam um comportamento do ser humano. Como vocês puderam ver, existe uma multiplicidade, uma variedade de aspectos que faz com que a natureza da psique humana seja refletida em inumeráveis facetas. Então, pessoal, era isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e a gente se vê nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.